Olá, tudo bem? Meu nome é Graciela Detra, eu sou tricologista e hoje eu quero conversar com vocês sobre as inovações da área da ciência para os tratamentos da área tricológica, né, da ciência dos cabelos. E houve um congresso em Paris agora no mês de fevereiro e aonde a gente viu várias inovações chegando aí no Brasil, já temos uma delas funcionando, e eu quero colocar aqui para vocês e fazer algumas reflexões em relação daquilo que nós já trabalhamos hoje, que são em relação a essa comparação aos testes genéticos, tá bom? Então vamos lá. Então, nesse Congresso de Paris foi falado sobre algumas situações relacionadas aos exossomas, que são vesículas das células do nosso organismo que expelem de vários órgãos, né, de vários sistemas do nosso corpo, e a gente até muito pouco tempo atrás não conhecia a função delas, mas elas são vesículas onde carregam ou armazenam proteínas, aminoácidos e lipídios interessantes e também informações de RNA que ajudam quando elas saem de uma célula e transitam pelo organismo e chegam a outro lugar, elas são muito mais aceitas, receptivas aos outros tecidos. Então ela não tem rejeição. E isso nos traz uma vantagem muito interessante para vários tratamentos, porque a gente não tem rejeição, então a gente tem só o estímulo daquele tecido, né? A regeneração. E aí pode ser regeneração disponível ou biomoduladora. Então ela tem a função de reparar aqueles tecidos onde está acontecendo uma doença, uma fragilidade ou uma falta de nutrição. Bacana, né? Há 50 anos atrás, essas vesículas de exossoma se chamavam poeira das plaquetas. Sim, era bem assim que era chamado, porque não se entendia ou não sabia se a função e de onde exatamente elas vinham. Então acreditava-se que elas eram resquícios das plaquetas. Sim, essas plaquetas que servem para nos proteger, e principalmente se você faz um corte no seu organismo, lá estão as plaquetas para fazer, né, ajudar nesse tamponamento e não deixar que o sangue extravasse, e entre outras funções, tá bom? Mas então, você achava que era isso. Hoje nós já sabemos que não, que elas vêm de vários outros sistemas, né, várias outras células. Inclusive, quando a mulher está grávida, a gente produz bastante exossomas, porque está se formando aí um novo gameta, um novo ócito para a geração de uma vida. Então, existe esse tipo de célula lá na placenta, lá no cordão umbilical, entre outros lugares que a gente pode retirá-las. Inclusive, uma delas é da parte lipídica do nosso organismo. Sim, lá na parte lipídica, onde a gente faz o acúmulo de gordura no nosso organismo, na barriga, entre as pernas, entre os bracinhos, aqui em vários lugares, a gente tem os adipócitos, que são uma matriz celular interessante. Elas produzem esses exossomas. E aí foi a descoberta, a novidade que estudaram, tiveram que pesquisar, né? Fazer vários estudos para que realmente a gente pudesse dizer que eles são úteis para a área da saúde, tratar doenças, e também na área estética, né? Fazer regeneração, que é o que a gente mais trabalha na área da estética, é regeneração tecidual. E aí a gente descobriu que algumas desses tecidos, adipócitos, né, dessa gordura que tem ali, então elas são fonte de matriz celular, uma boa matriz de RNA, que veio lá do seu DNA. E assim elas são mais sensíveis aos outros tecidos. Então a gente pode usar os exossomas tanto na área da estética, quanto a gente pode utilizar para o capilar. Agora, esse tratamento, claro que é novo e está começando agora, então ele veio com um valor agregado. Então não é tão baratinho assim a gente estar fazendo a retirada dessa gordura e estar colocando aí no teu organismo, seja no capilar, né? Que é a minha área de tricologia. Mas existe já desenvolvido com um fabricante aqui no Brasil, representando isso, o exossoma das plantas. Sim, é possível retirar também esse exossoma, essa célula, essa vesícula específica de uma planta, certo? Então a gente consegue retirar de lá
e utilizar. Ela se torna viável e economicamente mais tranquila para a gente trabalhar. Então existe essa alternativa de plantas e existe a alternativa de retirar direto do seu tecido gorduroso, fazer a devida filtragem, existe uma manipulação correta para isso, e aí a gente retroinjetar novamente no couro cabeludo ou outras áreas que a gente quer tratar na questão de melhorar a qualidade tecidual. É tão interessante esse material que serve para todas as alopécias, foram testadas. E queda de cabelo não deixa de ser uma alopécia, né? Queda de cabelo, que é o eflúvio telógeno, e todas as outras alopécias, calvície, androgenética e as cicatriciais. Pessoas que têm problemas com alopécias que cicatrizam, o cabelo não volta a nascer novamente, exemplo, fibrosante frontal, líquen plano pilar, entre outras, elas melhoraram a qualidade tecidual dessas pessoas e alguns repilaram, tá? Então, só o fato de ajudar a parar, a bloquear essa doença já é uma grande vantagem. Ela não é o tratamento inicial para essas doenças, mas ela é um coadjuvante, ela serve de apoio, é mais uma das alternativas para tratar esse cabelo, né, de doenças imunológicas. A alopecia areata também foi testada, ótimos resultados. Inclusive, nos tratamentos de alopecia androgenética, foi visto que, além da regeneração do tecido, do cabelo, a melhoria dos folículos, né, dos novos folículos de fios de cabelo que estavam vindo brancos, então também vieram mais pigmentados. Olha só, que legal essa alternativa aí chegando pra gente. Uma outra questão que foi discutida nesse congresso foi o minoxidil. Sim, o minoxidil a gente já sabe que ele não serve para todo mundo. A gente sabe que ele tem uma efetividade para algumas pessoas e inclusive algumas pessoas são mais sensíveis ao minoxidil do que outras, por conta de terem algumas deficiências na enzima que consegue fazer a transformação, a absorção correta desse minoxidil, que é a sulfato transferase. Então foi discutido como utilizar a sulfato transferase dentro das outras aplicações com tônicos e junto com o tratamento do minoxidil e alimentos que pudessem melhorar a sulfato transferase, fazendo com que a absorção do minoxidil fosse mais efetiva para os tratamentos de alopecia androgenética, principalmente na qual a gente utiliza muito o minoxidil. E aqui nesse ponto eu quero fazer uma comparação com os testes genéticos. Nós aqui da Hair Clinic Graciela Detros, eu, tricologista Graciela Detros, já sei sobre a sulfato transferase há pelo menos 5 anos. Já tento trabalhar ela o máximo possível para aqueles clientes que não conseguem assimilar bem o minoxidil. Eu fiquei muito feliz em saber que estou no caminho certo, né, através da tecnologia da genética. Então a gente já faz esse trabalho de melhoria da sulfato transferase. E a gente trabalha muito as questões de melhoria da saúde através dos alimentos. Então é possível a gente também identificar isso através dos testes genéticos. Isso ajuda muito. Agora, em relação ao minoxidil, há uma coisa muito importante que também foi discutida, mas que se bateu muito mais na tecla, é que minoxidil até ele foi criado para o tratamento de pressão arterial. E a longo prazo ele foi abandonado por quê? Depois de um certo tempo ele não funcionava mais, ele deixava de funcionar e achou-se outros medicamentos que eram mais estáveis e que não perdiam a sua função a longo prazo. Então, o minoxidil nós temos esse probleminha, a longo prazo ele vai perdendo sua efetividade, o organismo não vai mais reconhecendo esse medicamento e aí a gente tem um probleminha então com o minoxidil em ter que trocar, achar outra alternativa, trabalhar esse organismo para que possa continuar, né, ajudando o minoxidil, a gente ajudando o minoxidil a fazer efeito, tá certo? Mas existe e isso sim acontece. É por isso que às vezes você está usando topicamente e percebeu que ele parou de fazer tanto efeito, ou que se você está tomando ele via oral, ele parou depois de uns 2 anos, já parece que não funciona mais tão bem, já não, né, ajuda a produzir cabelos mais tão bem. Porque na verdade ele é um vasodilatador, né? Ele ajuda a vasodilatar as suas veias para que chegue mais sangue. E aí sangue, nutrientes e oxigênio
ajuda a produzir mais cabelo, ok? É diferente de que um medicamento que bloqueia a ação hormonal. Minoxidil, ele é um vasodilatador. Bom, os grandes temas desse congresso foram minoxidil e os exossomas, que são coisas muito legais. E depois colocaram, então, ativos, né, alternativas técnicas para você estar utilizando esses exossomas. Então, a gente tem o NanoFit e tem o exossoma retirado da gordura, né? Então, são técnicas. Depois foi discutido procedimentos, técnicas e produtos. Agora, outros ativos e outras técnicas que foram também discutidas foram Botox capilar, que a gente já está atuando. Ele não é aquele Botox de paralisia muscular que você está talvez acostumada a ver e a usar. Eles são peptídeos de Botox que a gente serve como anti-inflamatório e estímulo do crescimento, ok? Então a gente já está usando essa tecnologia aí. E também alguns estimuladores de colágeno para essa região, principalmente para aquelas pessoas que vão perdendo a qualidade tecidual por conta das alopécias, né? Que vão deixando essa rarefação no couro cabeludo, esse tecido mais fino, mais fibrosado. Então, alternativas até mesmo como fios de PDO, entre outros estimuladores, e aí existe técnica específica para utilizar isso. Legal, bacana, então dei uma atualizada em vocês, teve vários assuntos aí dentro dessa área de tricologia, mais técnicos, mas quis deixar aqui para vocês uma amostrinha do que a tecnologia faz pelos nossos cabelos. E uma alternativa que eu gosto de frisar, que melhora tudo isso e mais um pouco, é você tratar também de dentro para fora. Como disse no início, não adianta nada a gente fazer tratamentos tópicos se a gente não estimula também uma boa produção desses exossomas, na verdade. Se a gente tem um corpo inflamado, a gente também não vai conseguir perdurar, não vai conseguir deixar esses cabelos mais duradouros. Então eu aconselho você a vir e fazer teste genético para que a gente trabalhe a causa do problema, trabalhe alergia, sensibilidade alimentar, medicamentos sensíveis, polimorfismo, entre outras tantas coisas. Eu sou Graciela Deta, tricologista. Foi um prazer estar aqui com você. Me acompanhe para mais. Tchau!